Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Boa tarde para quem nos acompanha em casa. Nós celebramos hoje, neste sábado, 23 de janeiro, a festa de Santo Ildefonso. Temos em Portugal, pelo menos no Porto, onde eu estudei, a igreja de Santo Ildefonso, a freguesia de Santo Ildefonso, que é uma das importante, por exemplo, da cidade do Porto, pelo menos essa conheço. E Santo Ildefonso foi bispo em Toledo e deixou à igreja a festa de Nossa Senhora da Expectação, de Nossa Senhora do Ó. Fez uma recolha, na altura, uma devoção popular do povo, Nossa Senhora Grávida, e nós hoje temos que dar os parabéns à região da Madeira, que é a região onde se mais valoriza e celebra Nossa Senhora do Ó, que foi uma devoção que Santo Ildefonso, bispo de Toledo, deixou à igreja. Enviamos uma saudação para todos nós portugueses e também os espanhóis, porque certamente a Espanha será uma festa muito grande na diocese de Toledo, que fica a 80 km a sul de Madrid. E saudamos todos os doentes neste tempo de pandemia e as suas famílias, e rezamos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, província de Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada com amor, com sacrifício, com esforço, e sobretudo com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje celebramos por todos aqueles que têm morrido, têm partido nesta pandemia, e de modo especial Alberto Rojão e Arménio, pai, avós, tios e primos. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos das boas obras. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, na primeira aliança tinha-se construído um tabernáculo, o primeiro tabernáculo, chamado o Santo, no qual estavam o lampadário, a mesa e os pães da proposição. Por detrás do segundo véu havia outro tabernáculo, chamado Santo dos Santos. Mas Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Atravessou o tabernáculo maior e mais perfeito, que não foi feito por mãos humanas,
nem pertence a este mundo, e entrou de uma vez para sempre no santuário. Não derramou sangue de cabritos e novilhos, mas o seu próprio sangue, e alcançou-nos uma redenção eterna. Na verdade, o sangue de cabritos e de touros e a cinza da vitela, aspergidos sobre os que estão impuros, santificam-nos em ordem à pureza legal. Mas o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a Deus como vítima sem mancha, faz muito mais. Purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos e de novo ocorreu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se a caminho para o deter, pois diziam: está fora de si. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, como disse no início, nós celebramos hoje Santo Ildefonso, e pelo menos eu penso que no norte de Portugal há várias freguesias dedicadas a Santo Ildefonso, que foi bispo de Toledo, 80 km a sul de Madrid. Era a capital de Espanha até os Filipes saírem de Portugal, e quando os Filipes que estiveram em Portugal e nós pela restauração, pela reconquista, eles voltaram. Antes de voltar, discutia-se a mudança da cidade, da capital de Espanha, para Lisboa ou para outro sítio. Então, quando nós tivemos a reconquista, eles mudaram a capital de Toledo, que é uma zona muito montanhosa, para Madrid, que é mais plano e mais central para todas as províncias. Mas Santo Ildefonso deixou-nos, além de muitas coisas, esta maravilha de olhar para Maria, que está para ser mãe. E quando uma jovem está para ser mãe, tudo passa pela cabeça. Será que o meu bebê vem bem? Será qual será o seu futuro?
tudo passa, e Santo Ildefonso deixou-nos esta devoção à Nossa Senhora do Ó, tão bonita, e que a Madeira perpetua tão bem com a missa do parto, etc. Portanto, devemos-lo a Santo Ildefonso. Mas hoje, no Evangelho de hoje, muito pequenino, 2 versículos, tirado de São Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, fala-nos: a multidão procura Jesus para o tocar e ser curado das suas doenças, e compreende e reconhece nele o poder sobrenatural. Jesus não queria abandonar o povo, pois sua missão consiste em assistir aos que mais precisam da sua ajuda. E nós devemos compreender que todo este sacrifício do Senhor foi para nos dar um exemplo. Ficar sem comer para ajudar os outros, ensinando o caminho de Deus e curando, com a ajuda do Pai, todos aqueles que precisavam, mostrando que Ele é o escolhido, Jesus é o escolhido, e a sua misericórdia, que na verdade do Pai Santo é mais importante. Portanto, Jesus chegou à casa dos seus familiares com os discípulos e nem aí podia descansar. Porém, os seus parentes foram segurá-lo, porque diziam: enlouqueceu, está fora de si, diz o Evangelho. Os familiares temem que esta maneira de agir possa comprometer o bom nome da família e decidem tomar controle da situação. E por isso tentam segurar Jesus, dizendo que está louco. Vendo a atitude dos seus parentes, podemos nos perguntar: quantas vezes somos chamados de loucos? Principalmente as pessoas que assumem uma proposta de vida radical, deixando tudo para seguir mais de perto, como consagrados, casais comprometidos com as pastorais das capelas, das paróquias, dos centros que nós construímos na imigração, na diocese, entre tantas outras pessoas que dedicam a sua vida para que haja esperança na comunidade. São os próprios parentes que nos acusam às vezes de estar loucos, de beatos e beatas de sacristia. Já o fizeram a Jesus. Eu lembro-me que nos dias que fui ordenado, eu cheguei à minha casa e a minha mãe estava muito perturbada, muito incomodada, porque alguém de uma seita chegou lá e queria convencer a minha mãe, aquelas que batem às portas, e a minha mãe disse: eu não estou interessada, tenho um filho padre, e foi ofendida, que me tinha obrigado, que teria o castigo de Deus, porque eu não fui livre para ser sacerdote, porque a minha mãe me obrigou. E quando eu, à tarde, meu pai já estava doente, quando já à tarde cheguei a casa, estava a minha mãe muito incomodada e perguntou-me várias vezes: eu alguma vez te obriguei? Eu não te obriguei, estava perturbada com aquilo que se dizia daquela senhora que não conhecia nada, que bateu à porta, que vinha anunciar não se sabe bem o quê, e começou a ofender a minha mãe por causa de mim, por causa de eu ser sacerdote e ter sido ordenado sacerdote naqueles dias. Jesus encontra-se dentro da casa, os seus parentes do lado de fora, e a multidão está ao seu redor ouvindo-o. Mas os corações estão fechados, daqueles que não compreendiam o porquê de se ficar sem comer para ajudar os outros. Não aceitava isso como coisa normal. Estão reunidos os discípulos e as discípulas em torno de Jesus, como também as multidões, que são pessoas do povo capazes de ouvir tudo e segui-lo. São os aleijados, os coxos, os pobres, os doentes, que estão como ovelhas sem pastor. Se não fosse preciso saber da verdade, dita pelo Senhor, com certeza ela não seria trazida por Jesus, e nem Ele teria vindo para nos salvar. A missão dos cristãos é anunciar a verdade do Evangelho, a verdade do reino. Nós não somos daqui, o Pai ama-nos, nós temos um projeto para a vida eterna. Nós estamos agora num período muito difícil, e quando há certos grupos
têm dificuldade, portanto, políticos, a Igreja é atacada. E nós vamos preparar-nos porque nós estamos a ver esta confusão toda e para distrair vão surgir. E a mim parece-me que eu já comecei a ver coisas, a ver se ataca a Igreja e um dos primeiros objetivos é distrair do essencial. Da falta de verdade, da falta de coerência, destas corrupções todas que nós vemos. E a Igreja vai ser das mais atacadas por causa desta instabilidade deste mundo, até se chegar à outra fase. Agora vamos viver uns anos da perseguição vocal e haverá todas as tentativas de provocar e distrair e localizar a atenção para a Igreja. Portanto, podemos estar preparados que nos próximos tempos uma das vítimas vamos ser nós, a Igreja Católica, porque alguns grupos sentem-se estabilizados no mundo e nós não podemos faltar à verdade. Não se pode faltar à verdade. A verdade é acima de tudo, mas que seja a verdade, porque aquilo que nos temos habituado é aquilo que pretendem fazer é que acusam a Igreja. Aquilo que querem introduzir no mundo é que a Igreja é acusada. E vem sendo assim há muitos anos. Nós já começamos a ter cabelos brancos, já vemos o processo há muitos anos, mas preparemos-nos para haverem notícias estonteantes, porque há certos grupos que estão a balançar nas suas ideologias, que às vezes são perfeitas tonterias. Por exemplo, em Portugal, no meio da pandemia, aquela Assembleia da República aprovar a eutanásia. Claro que a Igreja tem que ser vítima, porque a Igreja tem que falar. Como é que numa situação destas, aqueles senhores vêm falar da eutanásia? Quando toda a gente, os mais velhos, estão cheios de medo em casa, as famílias a perderem os empregos, como é que se vem falar de eutanásia num momento destes? Mas aqui, também no Canadá e aqui nos Estados Unidos, a Igreja vai ser atacada. Perante uma atitude de vida incoerente, na qual o projeto de Deus não é assumido, a discriminação se torna mais forte. Jesus faz um questionamento: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E com esta pergunta, Jesus não está a inferiorizar Maria, nem os seus familiares, porque eles eram os primeiros a ouvir a palavra de Deus. Mas quem? Só que Jesus alargou a sua família para todos aqueles que acolhem a sua palavra no seu coração. Se eles não conseguem aceitar a missão de Jesus, este também não reconhece os seus parentes. Mas não é isso que está em causa, porque eles aceitavam a missão de Jesus e aceitavam a sua palavra. Neste dia em que nos vemos perante esta situação que foi feita a Jesus, e o que é que nós podemos esperar? Além de ser chamados loucos, de sermos chamados não modernos, que é uma das coisas que preocupa muitos cristãos que vão perdendo a fé, é o perigo de sermos considerados não modernos. O que é que nós podemos fazer? Olha, rezar e dizer com humildade: ó Deus, assim como nos enviaste o vosso Filho, que se fez louco por amor à tua vontade, assim fazei de nós loucos para aceitar qualquer tipo de trabalho e ir a qualquer lugar, sempre num sentido de vida simples, humilde, amando, promovendo a paz, a justiça, a restauração e a reconciliação entre as famílias, e não tendo medo de ser considerados loucos, nem tendo medo deste mundo, nem de nos consagrarmos à verdade de Deus. Eu não sei se vós sabeis que há 3 formas de batismo. Há o batismo de água,
ao batismo de desejo. Há muitos que não conseguem batizar-se porque não chegou a hora e partem num acidente, por exemplo, e ao batismo de sangue, pelo martírio. Se chegar a nossa hora, o que é que nós vamos dizer? Que o nosso sangue derramado em nome de Jesus Cristo limpa os nossos pecados. Só isto. Que o nosso sangue limpa os nossos pecados. E como cristãos temos que nos ir preparando. Agora, como Jesus, somos tratados por loucos. Amanhã será preciso mesmo dar o sangue. E com humildade dizer, Senhor, se me acontecer, que o meu sangue lave, que o sacrifício do meu sangue lave os meus pecados. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Com humildade coloquemos as nossas preces diante de Deus. Rezemos por todos os doentes nesta situação de pandemia. E rezemos pelo nosso mundo, pela paz do mundo e pela busca da verdade. Que o mundo procure a verdade. Não tenha medo da verdade. E se comprometa com a verdade. E rezemos para que o Senhor nos dê paz. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus omnipotente, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado pela vossa presença e também muito obrigado àqueles que gostariam de estar aqui conosco, mas como os números são só 10 pessoas, tivemos as intenções de missa e muito obrigado por estar-nos a acompanhar. Portanto, ainda foram bastantes pessoas, muito obrigado, porque é um sinal para nós estarmos unidos em oração e que não desanimemos. Se a Jesus chamaram de louco, o que é que podemos esperar? Portanto, é esta condição, a nossa condição de cristãos, mas sem desanimar, sem nos deixarmos perder daquilo que é fundamental da nossa vida, que é viver aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, a proposta do reino, sabendo que não somos daqui e que estamos a caminhar para a casa eterna do Pai. A todos muito boa noite e muito obrigado, e também muito obrigado a quem se tem inscrito na nossa página e tem falado, porque temos visto que se tem inscrito muitos, e esta união, este estarmos ligados em oração é muito importante na Igreja, muito importante. Já houve períodos na Igreja onde ninguém podia ir à Igreja por perseguições, por vários motivos, e não foi por isso que deixou de haver cristãos. Também houve já pandemias, já houve várias coisas na história e os cristãos mantiveram-se sempre firmes. E é essa a nossa postura, é essa a nossa conduta. A todos, bom domingo e boa semana. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.